VPN tipo 3. Nós vamos criar uma nova VPN. E aqui nós vamos selecionar o tipo rede a rede ou gateway to gateway, que é o tipo de VPN que é estabelecida quando você tem uma rede que precisa acessar outra rede, ou seja, quando uma ou mais máquinas dessa rede A, por exemplo, precisam ter acesso a uma ou mais máquinas aqui dentro da rede B. Pode ser uma impressora de rede, pode ser um telefone IP, pode ser computadores, etc. Então, esse cenário, que a gente chama de tipo 3 ou rede a rede, ele é muito comum quando você quer integrar, por exemplo, matriz e filial, ou matriz e diversas filiais. Ok? Então nós vamos tratar nesse exemplo a rede A como sendo a matriz da empresa e a rede B como sendo uma de várias filiais. Tá? Filiais, clientes, parceiros, qualquer rede que eu queira integrar. Então vamos selecionar aqui, rede a rede. Ok? Aí ele pergunta, você é o servidor ou você é o cliente dessa conexão? Nessa tela, o sistema desenha para a gente e também escreve o que é cada um. Então, se eu, no nosso cenário, sou a matriz que vou integrar as filiais, né? Então a matriz ela deve receber diversas conexões VPN das filiais. Para entender uma VPN, é só imaginar esse túnel como se fosse um cabo de rede bem comprido, ligando a sua rede até uma outra rede lá, não sei aonde, ok? Então nesse exemplo eu sou servidor. Ok. Nessa tela ele vai desenhar para mim o cenário. Vocês podem ver que eu tenho a rede A aqui, a internet no meio e a rede B aqui. E o túnel VPN ligando essas duas como se ele fosse um cabo de rede comum mesmo. Ok? Então, preencher o formulário. Eu defino o nome da minha VPN, vou chamar de teste. O endereço público do servidor. Nesse momento, o sistema já foi na internet e retornou com o meu endereço público, né, que evita aquele trabalho de você entrar no meu ip.com, etc. Ele já faz para você a consulta do IP público, porque eu sou o servidor. Ok? Perfeito. IP do túnel virtual. Vamos voltar aqui no desenho. Se eu sou a matriz, a rede A, então o IP1 é uma ponta do túnel e o IP2 é a outra ponta do túnel lá na minha rede cliente. Ok? Então esses IPs são arbitrários, eles têm que estar na mesma classe, mas devem ser IPs diferentes. Como no nosso caso aqui nós vamos usar 192.168.99.1 para a parte servidor, o IP1, e 192.168.99.2 para a parte cliente, que é essa ponta aqui. Ok? De novo, esses IPs são arbitrários, você pode colocar o IP que você quiser, desde que eles não sejam pertencentes nem à rede A e nem à rede B. Ok? Definição da porta que esse túnel VPN vai usar. Então, no nosso exemplo, eu vou trabalhar com a porta 7000. No nosso sistema, cada túnel tem uma porta diferente e tem os IPs diferentes. Então, eu não posso ter dois túneis usando a mesma porta ou usando o mesmo IP. Então, se por um acaso você preencher o formulário e os dados que você colocar entrarem em conflito com o túnel que já existe no sistema, ele vai emitir um alerta e voltar para a tela para você poder corrigir. Ok? IPs, porta. O interessante quando você define a porta é que o sistema já vai entrar em comunicação com o firewall e vai liberar para você essa porta ODP para seu túnel funcionar sem você ter que ir lá no firewall e poder fazer isso. Tá? Ele já faz isso automaticamente aqui no kubeadmin. Ok. Próximo campo é a chave criptográfica. Quer dizer, qual é a chave que eu vou usar para criptografar e descriptografar os dados que vão trafegar pelo túnel VPN. Se você não colocar nada aqui, o sistema vai criar uma chave nova para esse túnel. O que eu acho mais interessante, porque aí você vai ter uma chave para cada túnel diferente. Tá? É uma questão de segurança. Ah, eu posso usar uma chave que eu já tenho? Pode. É só você clicar aqui e escolher o arquivo .key que você quer. Ok? O padrão do sistema é deixar em branco, ele cria uma chave nova específica para esse túnel novo. Ok? Como eu estou trabalhando agora com duas redes diferentes, eu tenho que saber qual é o IP da rede 1 e qual é o IP da rede 2. Ok? Então eu vou seguir o que está no exemplo aqui, por exemplo, 172.30.10.0, a máscara que eu quero para essa rede da matriz,
e a rede da filial, que nós podemos ver aqui é 30.2. 172.30.0.2. Opa, erro. 2.0. E aqui é 1.0. Né? E a máscara 255 também. Ok. O que eu fiz aqui? Eu falei para ele que a rede A tem esse endereço, essa classe de IP e essa máscara de subrede. E a rede B também. Por que ele faz isso? Porque a VPN, nesse momento, ela vai também criar a rota entre essas redes. Tá? Já que eu estou estabelecendo uma conexão rede a rede, o sistema já entende que precisa haver rota. E eu não preciso ir lá no módulo de rotas para poder criar isso de novo. Ele já vai fazer para a gente automaticamente. Ok? Então é só olhar o desenho e preencher os campos do formulário de acordo com o que você tem lá no seu cenário. Então, mais uma vez, rede A matriz, rede B filial. Se eu tivesse várias filiais, eu mantenho o endereço da matriz e aí cada rede filial vai ter a sua rede independente, ok? Então, nesse caso, é só preencher o formuláriozinho que o sistema faz tudo para nós. Aí você clica em criar conexão. Ele já criou a VPN. Como eu criei a VPN como um perfil servidor, o sistema me oferece a opção de baixar o arquivo de configuração desse túnel e a chave criptográfica para ser aplicada no cliente, dispensando qualquer configuração na outra ponta. Então, clicando aqui, por exemplo, no teste.conf, é o arquivo de configuração, eu só faço download dele, e aí eu posso enviar esse arquivo por e-mail, posso gravar num pendrive, e aí quando chegar no cliente é só importar esse arquivo e não preciso fazer configuração nenhuma na outra ponta. Mesma coisa com a chave criptográfica. Cliquei na chave, baixei, gravei, entreguei no cliente. Só isso. Aí nós podemos sair aqui da tela. Nós podemos ver agora que a conexão teste foi criada. O LED está vermelho porque a ponta cliente não foi conectada ainda. O tipo gateway to gateway, quer dizer, rede para rede, perfil servidor, a porta 7000 e aqui os dois IPs do túnel. Você pode ver, número 1 no servidor, número 2 lá no cliente. E aqui eu tenho, entre os ícones de editar e excluir, eu tenho no meio esse ícone que me permite exportar os arquivos da VPN de novo. Se eu clicar nele, eu volto para aquela telinha que me permite exportar os arquivos para aplicar no cliente. Simples assim.